Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou o Felipe, aqui da Estemos. Eu sou o João, também aqui da Estemos. E a gente vai falar um pouquinho sobre, especialmente, as grandes mudanças que a gente viu agora na temporada Into the Deep, né? Lançada sábado passado, então a temporada First Dive cada vez mais presente aí. Já temos o FLL lançado, agora o FTC lançado, em janeiro o FRC. Então a nossa ideia é justamente passar um pouquinho pelos pontos que a gente já notou que são mudanças significativas para essa temporada. Claro que a nossa live não faz com que vocês não tenham que ler o manual, né? Vocês já devem ter lido, mas precisam ler várias vezes. Mas a gente quer trazer aqui alguns dos pontos principais que a gente notou para essa temporada, beleza? Então, quer passar aí os pontos que a gente vai abordar? Então, como o Felipe estava comentando, esse ano é bem importante que as equipes leiam o manual de cabo a rabo, todas as partes dele, principalmente porque tem muitas mudanças em como o formato das regras e como elas vão ser aplicadas dentro do contexto da First Tech Challenge. Então a gente vai passar primeiro pela mudança na organização do manual, então a gente vai falar um pouquinho como é que ele está mais estruturado agora, tá um pouco mais fácil de entender essas regras e como identificar elas, onde cada uma delas vai ser aplicada, né? As novidades nas regras do robô, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre as mudanças nas premiações e tudo relacionado aos prêmios, né, tanto o processo de avaliação também, sobre as mudanças no portfólio de engenharia, que é muito importante para as equipes que querem aí ganhar um Spire Award, ganhar um Think Award, né, que são aqueles prêmios de mais importância dentro da categoria. Também sobre a estrutura de playoffs, que mudou um pouquinho da temporada passada para essa. E por último, o avanço para os próximos torneios, né? Como você vai da sua seletiva para o torneio nacional e eventualmente também para o torneio mundial. Pô, muito bom. Então tem bastante coisa aí. A gente vai tentar ser o mais breve possível, mas de qualquer forma, te agradece a presença de vocês aí. Pode curtir o nosso vídeo e enviar para um colega aí, ou um técnico parceiro, ou alguém de outra equipe, para também eles possam conhecer todas essas mudanças. Então, a gente começa já pela organização do manual, né? O FTC, ele, para começar, né, ele era dividido em dois manuais, né? Sempre, né? Parte 1, parte 2. O que ficava meio confuso, porque tinha coisas que estavam importantes no parte 1 e não estava no 2, e vice-versa. Então, muitas equipes acabavam chegando na sua primeira competição com a ausência do domínio de alguma das regras que, por exemplo, estavam na parte 1, né? Então, quando a gente tinha lá o elemento de jogo da equipe, ele estava no parte 1, se eu não me engano, e aí algumas equipes chegavam com o elemento de jogo da equipe, aquele fora da regra, né? Então, para a gente começar aqui, algumas terminologias, né? Então, o manual de competição, antes o manual de jogo, parte 1 e 2, agora ele se chama manual de competição, só tem um documento, mas é importante que vocês acompanhem os updates, né, de mudanças, que constantemente vão sendo colocados lá no portal da First. Então, o manual, a gente sabe que o SESI, Departamento Nacional, está traduzindo, porém, as atualizações geralmente não são traduzidas, então vocês precisam acompanhar lá, que sempre, do kickoff até especialmente o Mundial, tem muita coisa que muda. O conhecido por nós como período autônomo agora passa a ser chamado de auto, né? E o período controlado pelo piloto passa a ser chamado de teleop. Então, mesmo padrão, por exemplo, do FRC, a gente vai ter essas novas terminologias aí no nosso manual, beleza? E muitas das diferenças que a gente vai ver, né, da temporada passada para essa são relacionadas a isso, né? Cada vez mais o FTC está ficando bem semelhante ao FRC, justamente para gerar essa transição mais suave entre as duas categorias, né? Porque é para isso que serve a escadinha de progressão da First. Então, Exato. agora explicando um pouquinho sobre como vai funcionar o nome das regras a partir de agora, tá? A primeira coisa que a gente sempre vai ver é a seção, ou seja, o número daquela seção de regras. Depois vai ter o número da seção, o nome dela, então se é a seção de prêmios, por exemplo, a referência vai ser um A, de awards, aí conforme essa imagem, então se a gente está falando de elegibilidade da competição e inspeção, a letra referência é um I, depois disso, regras de evento vai ser um E e por assim em diante, conforme essa imagem que a gente está tendo agora. Boa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a R710. O que ela vai significar? Na prática, ela vai significar que o R representa as regras de construção do robô, então a gente sabe que é uma regra de construção do robô, que vai ficar na seção 7, porque é a R7, e essa é a 10ª regra da subseção 7. Boa. Então isso é importante, né, a gente conhecer essa terminologia, especialmente, por exemplo,
Não especialmente, todo mundo tem que conhecer, mas, por exemplo, os pilotos que vão para a competição, o juiz, quando ele, por exemplo, dá uma penalidade, ele vai explicar, essa foi a regra tal, né? Vai dar o número e letra, e muitas vezes os pilotos não dominam, não sabem qual é essa regra. Então é importante que todo mundo possa conhecer e entender especialmente essa terminologia e esse formato, né, da comunicação também é importante. Então, olha só, né, por exemplo, a gente tem regras de torneio, né, a gente tem regra para o Championship, então, regras de jogo, né, então, um juiz quando for dar uma penalidade lá, tomara que não aconteça, mas acaba acontecendo, ele vai falar, isso aqui é G210, não sei, né, então ele vai estar explicando, pode ser que seja, sei lá, a regra de interferência num momento que não pode, né, na outra aliança. Então, tem que conhecer as regras e agora, com esse novo formato, eu entendo, pelo menos, que ficou mais fácil, né, para as equipes entenderem. Com certeza. E outra coisa importante, né? Talvez vocês estejam se perguntando por que o A representa as premiações, né? Então, todas as letras, elas são referências àqueles temas em inglês, né? Então, o A é de awards, o G de jogo, na verdade, né? Seria de game. Então, isso aí. Por isso que todas essas letras representam essas seções. Boa, então já dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre as novidades nas regras de robô, né? Todo o R lá, então esse é igual em português e inglês, mas a gente tem vários pontos bem importantes, né? E aí já começando com algumas novidades, a gente viu uma gama de eletrônicos e atuadores maior sendo permitida, né? O que é legal, eu acho que permite as equipes usarem coisas fora da caixa, as equipes podem buscar alternativas para construir os seus robôs, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui a adição dos motores da GoBuilda e da Studica como legais, né? GoBuilda, mas alguns podem se perguntar, tá, mas eu já usava GoBuilda, eu estava fora da regra? Não. Na verdade, antes ele utilizava um outro motor como base, né? Um motor que já era legal, se eu não me engano, o da Tetrix, ou eu não vou lembrar agora qual era a empresa que antigamente podia, mas agora o Yellow Jacket, né, da GoBuilda aparece ali, ele mesmo como uma possibilidade, assim como da Studica, né? Studica, que é uma empresa que a gente representa no Brasil também, nós temos, ela é muito popular no Canadá, por exemplo, então talvez facilite aí a vida das equipes de lá. Beleza? Falando de servos também, o que aconteceu? Nos últimos anos, muitos servos novos foram apresentados no mercado e servos com potência muito grande. Então, não era essa a intenção do uso de servos no FTC, né? Por exemplo, substituir um motor ou ter a potência de um motor do FTC. Então, a FIRST colocou uma limitação, né? Então, a potência máxima de saída tem que ser inferior a 8 watts a 6 volts, né? Então, tem a corrente de estalo também, menor que 4 amperes. Então, aqui tem uma lista de servos legais, mas essa lista não se limita a esses aqui. Então, todos os servos que se encaixem, né, nessa questão de menos de 8 watts de potência e também a corrente de estalo também podem ser utilizados, né? Mas aí a gente vê o servo da Heavy, o servo da Endmark, né, que são, e os da GoBuilda, que são os principais utilizados aí no FTC, né? Na teoria, na prática mesmo, na verdade, não vai mudar muita coisa para as equipes aqui do Brasil que já utilizam esses servos mais comuns, né? O da Heavy, o da GoBuilda ou da Endmark. Isso. E do linear, eu não lembro da regra ano passado, né? Mas o Ritec linear já era utilizado, tem algumas equipes no Brasil que usam, então eu acho que talvez só tenha aumentado essa lista, mas ele também aí tem a limitação na corrente, beleza? E ali tem embaixo a fórmula, né, para vocês fazerem para poder descobrir também a potência máxima de saída. Controladores de motor, não sei se tu quer falar. Claro. Eu acho que a principal adição, né, que a gente pode ver aqui é um produto novo, né, que é o Rev Robotics Servo Hub, né, que de qualquer maneira ele também funciona como os outros controladores de motores ou de servos, né, enfim. Mas é legal a gente ver, né, que tem novos produtos saindo mesmo assim toda a temporada para a FTC também. Isso. E aí também tem o servo Power Block da Studica, né? Então, enfim, tem mais formas de, por exemplo, controlar os servos e os motores aqui a gente ainda mantém, né? Com tanto o Spark Mini
quanto o Control Hub, Suspension Hub, né, que a galera já utilizava, né? Então, notem ali, né, 2 motores por porta, enfim, vocês podem analisar aí a melhor forma de gerenciar os atuadores de vocês e como entregar energia para esses motores, né? Então, isso são detalhes que mudaram um pouco, tem adições aqui que podem permitir um pouco para vocês. Uma coisa muito legal, para quem já teve algum contato com o FRC, já deve ter visto aquelas câmeras que geralmente tem uns LEDs verdes lá nos robôs de FRC, que se chamam Limelight, né? A gente viu sábado no kickoff essa informação e hoje já estava no site da Limelight, né? Então, ela é um processador de imagem que requer, por exemplo, se eu quiser rastrear a April Tag, né? Que são aqueles super QR Codes que tem na arena da FTC, com basicamente zero programação, esse é um dispositivo que vai permitir isso. Então tem muita coisa, né, que vai ser possível utilizando esse novo equipamento, né? É a primeira vez que a gente vê um processador de imagem específico sendo autorizado a utilizar no FTC, né? Então é algo que a gente aqui da Estemos já está trazendo para o Brasil, e assim que chegar a gente vai fazer hands-on, né, mostrar para vocês, mas já tem todo o material disponibilizado pela Limelight, né? Então a gente aconselha aí que todo mundo possa dar uma olhada, porque realmente é algo no FRC que mudou o jogo. Antes as equipes para fazer processamento de imagem tinham que ter um conhecimento de programação muito alto, né? E a introdução da Limelight facilitou muito que mais equipes pudessem fazer seus autônomos sendo rastreados pela Limelight ou até mesmo uma odometria dentro da quadra no período teleop através da Limelight. No momento, o controlador só dá conta de uma Limelight por vez, né? No FRC são mais de uma, mas mesmo assim já é uma super possibilidade aí. Espero que no nosso torneio nacional a gente já possa ver algumas equipes utilizando a Limelight do FTC. Com certeza, e esse era um dos principais gargalos quando a gente fala da tecnologia utilizada na FTC, né? É que a gente não tinha um processador de imagem dedicado para fazer essa leitura de, por exemplo, as April Tags, como o Felipe comentou, e agora a gente tem essa tecnologia e isso com certeza vai chegar no next level, né? Exato. Quando a gente fala de hardware disponível para FTC. Mas, então, pesquisem aí, procurem aí, já está lá no site da Limelight e logo também vai estar no nosso site à disposição para quem quiser já fazer uma pré-compra, por exemplo. Beleza? Então, mais uma mudança na regra, né? Agora os identificadores do robô, eles mudam, né? Então eles também ficam mais parecidos com o FRC, né? Para quem conhece o FRC, tem aqueles bumpers, né? Que são o para-choque do robô, que tem um padrão de número lá. E agora a gente tem essa placa, né, de identificação no FTC também, seguindo um padrão de numeração, né? Claro, vocês vão poder usar a fonte da equipe de vocês, desde que seja um número legível, mas a gente tem esse novo padrão com área mínima que vai facilitar muito a vida dos juízes, especialmente, porque muitas vezes as equipes colocavam, né, o número da equipe, mas às vezes muito estilizado, ficava difícil para os juízes entender, e eu acho que agora isso aqui também vai facilitar, né? E os marcadores de aliança também eram bem difíceis de ser identificados quando a gente tem um robô que é todo colorido, todo pintado, tem LEDs às vezes, né? Então agora que a gente tem os números e o marcador de aliança juntos e bem grandes, né? Vai facilitar muito o trabalho dos voluntários. Vai ficar mais fácil saber quem é da aliança vermelha e quem é da aliança azul também. Beleza? Então, vocês podem, se vocês ainda não viram, vocês podem olhar no manual lá, tem bastante detalhe e informação do que pode e o que não pode ser feito com relação ao identificador, beleza? Então, não quero ver ninguém lá no torneio tendo que imprimir folha A4 com esse layout aqui para colar no robô. Se preparem previamente, né? Porque quanto antes a gente se preparar, menos dor de cabeça a gente vai ter. Beleza? E aí a gente chega numa mudança que eu particularmente achei bem disruptiva, assim, do FTC, né? Especialmente falando do nível de jogo que a gente costuma ver, por exemplo, no Mundial, né? Onde a gente tinha robôs que se expandiam quadra fora, né? Era uma coisa muito interessante de ver, né? Robôs
que navegavam um pouco pela arena, mas que muitas das atividades eram feitas por extensões, né? Tanto guias lineares, né? Ou coisas desse tipo, que faziam com que os robôs pudessem se expandir, né, na arena e buscar. Tava lembrando, por exemplo, o primeiro jogo que a gente teve no Brasil, eu não vou lembrar o nome agora. Rover Ruckus, né? Que os elementos de jogo eram mais ou menos parecidos com isso, né? Tinha prata e ouro que ficava num ponto da arena e muitas equipes conseguiram, tipo, estendia o robô para pegar lá, não precisava nem ir, muito menos entrar naquela zona para pegar a pontuação. A R104 agora do manual impede esse tipo de design, né? Então, pelo menos num certo nível, né? Então eu acho que a ideia da First foi encorajar os times a terem mais deslocamento, a gente vê mais ação na arena e menos aquela coisa de um robô estacionado fazendo um monte de ações, né? Tanto buscando e entregando para trás, por exemplo, né? Então, quer abordar um pouco de como é essa regra? Com certeza. E eu acho que um bom exemplo disso, né? A gente teve no Power Play também robôs que usavam esse meta, né? Que era justamente fazer todo o sistema de transporte através de algo que estica, né? Algo que leva direto ao objeto de pontuação. E se tu olha a final do Mundial, todos os 4 robôs que estão lá estão fazendo exatamente isso. Então o jogo se torna um pouco menos interessante, um pouco menos divertido, tanto para quem está participando como jogador, né? Quanto para quem está assistindo. Então eu acho que é uma mudança interessante e que com certeza vai trazer muitas inovações para os robôs dessa temporada daqui para frente. Então, resumindo, né, o robô ele pode se estender desde que ele não saia desse retângulo proposto, né, de 42 polegadas por 20 polegadas, né? Então, é ok. Então, você pensa, bom, eu tenho um robô de 18 polegadas, eu posso estender todo esse restante. Mas eu tenho que ter o cuidado de, por exemplo, se eu estendo quase tudo numa direção, então eu não posso estender na outra direção, né? E também falando do eixo X e Y, né, para onde ele se projeta na frente, então ele não pode se projetar no lateral. Isso vai requerer dos juízes e da inspeção bastante cuidado, né, para ver, mas a ideia é isso. Então, muitas equipes vão ter que mudar a sua mentalidade de design para estar de acordo com esse novo formato de regras, né? Então, aqui a gente tem bastante exemplos, né, do que pode e o que não pode, mas é importante que vocês leiam o manual com bastante atenção, especialmente porque agora vocês devem estar bolando estratégia, prototipando, e se não levar isso aqui em consideração, vocês vão ter um trabalho muito maior para recolocar o robô dentro de um estado legal. Perfeito. Beleza? Então, tem mais exemplos, né, do que pode, por exemplo, quando falando tipo de braço pivotado, né? Então tem que ter um cuidado, tem um certo ângulo que vocês podem variar ali, mas desde que não saia desse retângulo proposto, né? E aqui a gente tem a visão lateral também, né? Então pode sair um pouco para trás, do robô um pouco para frente, desde que a soma disso não passe do limite proposto pela regra. E é bem interessante que nesses exemplos que a gente está vendo aqui atrás, eles trazem o foco justamente no... Você tem um limite máximo para frente, né? Uhum. Mas se você for para o lado ou para o outro, esse limite ele já pode conflitar com a regra. Então é muito importante não... eu vou colocar no máximo possível, e daí se o meu robô girar, ele pode sair dentro dessa caixa, né, imaginária, e você pode acabar tomando uma penalidade, né? Então por isso que é muito importante sempre dar, obviamente, um espaço, né, dentro da regra máxima, e cuidar justamente, né, como é que vai se movimentar o seu robô dentro desse contexto. Boa. Então, muita atenção aí, R104. Gastem energia aí para entender bem essa regra para não ter um super problema, né, quando chegar na inspeção do robô de vocês. Então, vamos falar um pouco agora do portfólio de engenharia, né? Também tem mudanças significativas, né, quando comparado à temporada passada. As principais mudanças para essa temporada relacionadas ao portfólio de engenharia são justamente essas. Então, o prêmio controle ele não tem mais uma submissão à parte, agora ele faz parte justamente do portfólio de engenharia, que era algo que muitas equipes já pediam a First há algum tempo, já existia essa discussão, né, de ter que ter uma submissão à parte, agora não precisa mais, faz parte do portfólio de engenharia naturalmente, tá? E também... eu acho que assim, até para complementar, eu acho que essa é uma mudança positiva. Eu não entendia por que tinha que ter
anexo, uma coisa adicional para participar do controle, sendo que toda a equipe quer participar do prêmio de controle, né? Naturalmente falando, generalizando, se você construiu um robô, programou, por que você não vai querer concorrer? Então, algumas equipes já me perguntaram, por exemplo, tá, mas agora o que a gente vai botar? Antes tinha um template. Eu acho, na minha cabeça, é basicamente seguir aquele template e trazer essas informações para dentro do portfólio. O que eu acho? Que para muitas equipes não vai mudar nada, porque muitas equipes já colocavam os detalhes sobre controle, sobre programação, sobre as rotinas para facilitar a vida do piloto, né? Tanto a parte autônoma quanto no teleop, já estava lá no portfólio. Então, acho que agora só vai realmente poupar trabalho de vocês, né, com relação àquela submissão que existia antes, que você tinha que entregar a mais para poder concorrer o prêmio de controle, né? Não, na verdade, acho que não fazia tanto sentido, né? Essa submissão era algo mais antigo e que agora foi eliminado de vez. Não, e exatamente, e era um ponto que muitas equipes exatamente já traziam coisas sobre programação dentro do seu portfólio, então você acabava tendo, querendo ou não, quase que 2 folhas dedicadas a isso, né? Uma da submissão e outra que também falava sobre esse processo, então agora tudo é uma coisa só, vai facilitar bastante, e agora, querendo ou não, todas as equipes que entregarem portfólio automaticamente estarão concorrendo ao prêmio controle, né? Exato, e aí a gente já entra no próximo tópico, né? Que é uma equipe não é mais obrigada a entregar o portfólio. Então, por mais estranho que seja isso, isso favorece especialmente eventos com poucas equipes, né? Que daqui a um pouco uma equipe acabou não conseguindo entregar o portfólio, ela não está eliminada de todos os prêmios de avaliação, como era antigamente. Então chegava, não tinha o portfólio, pensa numa seletiva que vai acontecer bem próximo, né? Por algum motivo aquela equipe não conseguiu, ela ainda vai ser avaliada e ela ainda vai estar concorrendo aos prêmios, porque ela vai ter uma avaliação em sala, ela vai ter momentos com os juízes, que talvez ela tenha o trabalho suficiente para ser considerada para algum prêmio, né? Então, agora muda isso, né? Se não entregar o portfólio, você não está automaticamente eliminado de todos os prêmios. Mas ainda assim, alguns você não vai poder concorrer, né? Os principais prêmios, na verdade, continuam precisando do requerimento do portfólio de engenharia, né? Sendo eles aí o Think Award e o Inspire Award, né? O prêmio Inspiração e o prêmio Pensamento Criativo. E é claro que a gente não recomenda que vocês não entreguem o portfólio, né? Claro. A gente, obviamente, apoia que todas as equipes entreguem o seu portfólio, mas caso não seja possível, vocês ainda vão estar concorrendo aí ao Conexão, ao prêmio de design, né? Então, agora vocês continuam participando desses prêmios mesmo sem entregar o portfólio de engenharia. Boa. Então, já conectado a esse tópico, a gente vai falar um pouco sobre as premiações, que também tem mudanças, né? Então, a gente vai abordar rapidamente, né, esses tópicos. Então, primeira coisa, né, o prêmio divulgação, que era aquele opcional, mas que no Brasil a gente sempre tinha, né? Que era uma submissão de um vídeo baseado numa temática que a First mudava todo ano, né? Então, esse prêmio foi aposentado. Ele não existe mais, então quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Então, mas o prêmio Bússola ainda existe, né? Sim, perfeito. O prêmio Bússola ainda existe, ele que é destinado a presentear, né? A congratular um técnico, né? Um mentor que auxilia a equipe de vocês, ele segue existindo normalmente, só realmente o divulgação que foi afetado por essa mudança. Boa. Outra coisa que mudou, então, não é mais permitido gravar tanto áudio quanto vídeo a apresentação da equipe, né? Então, essa é uma mudança. Não sei se a equipe de vocês já costumava gravar ou não, né? Tem muitas equipes que não gravavam, mas enfim, não é mais permitido, não pode fazer. E mais uma atualização é sobre o tempo da avaliação em sala, né? Não sei se você quer explicar aí. Sim. Então até a última temporada aqui no Brasil a gente já tinha como padrão, né, aquele 1 minuto de preparação de todas as equipes, porém isso não era algo oficializado mundialmente pela First, né? Então a partir de agora é oficial, todas as equipes vão ter o seu tempo para se preparar antes de iniciar a sua apresentação, e o tempo só vai começar a contar quando a equipe começa a falar, a apresentar a sua apresentação que ela preparou, né? Claro que deem uma olhada nas regras, porque lá fala, né, você não pode demorar demais, senão o juiz pode avisar que já está contando o seu tempo, né? Tem que ter o bom senso também. Exato. Até porque, pensando, por exemplo, no festival, né, que é o nosso nacional, são mais de 60 equipes, né, ou 60 equipes, e a gente não pode atrasar o cronograma, então
não abusem da nova regra, né? Usem um gracious professionalism aí para vocês terem o tempo necessário para se preparar, mas também não comprometer o cronograma do evento. Agora explicando um pouquinho então sobre as novas mudanças também relacionadas a premiações. Até a temporada passada a gente não tinha muitas especificações quando a gente estava falando de seletivas, por exemplo, aqui no Brasil, né? Ou seja, eventos com um número de equipes menor do que, por exemplo, o nacional. Então agora a First mudou isso, agora existe uma tabela que explica exatamente então que para eventos onde a gente tem entre 4 e 10 equipes, os prêmios que vão ser entregues naquele evento são o Inspire Award, só primeiro lugar, o Think Award, o pensamento criativo, né? Também só primeiro lugar, o Connect, conexão, o motivação, o design, o inovação e o controle, todos eles só o primeiro lugar, porém, aqui a gente tem uma diferença, né? Até a temporada passada, você poderia ter todos esses prêmios como primeiro lugar. Nessa temporada, não. O evento vai escolher um prêmio de atributos de equipe, né? Ou seja, Isso. ou conexão ou motivação, e um prêmio de máquina, criatividade e inovação. Ou seja, vai escolher, por exemplo, o prêmio design e só vai ter o prêmio design relacionado à máquina naquela seletiva, naquele evento, né? Isso aí. Então, são menos prêmios, né, para eventos pequenos, né? A gente tem aqui, claro, os da Arena, né, Aliança vencedora, Aliança finalista, e mais 1, 2, 3, 4 prêmios, né? Exato. Então, é isso aí. Isso não existia, isso ficava meio indeciso. Inclusive, no Brasil, o manual de seletivos vai ter que ser atualizado para esse formato aqui também. Perfeito. Então, aí, por exemplo, quando a gente vai falar de um evento de 11 a 20 equipes, aí a gente já tem todos os prêmios, né? E o prêmio de inspiração, primeiro e segundo lugar, né? Então, precisa ter no mínimo 11 equipes para poder ter a estrutura padrão de premiação, né? E aí, quando a gente vai para um evento maior, 21 a 40 equipes, aí a gente já vai ter primeiro, segundo, terceiro do prêmio de inspiração, e aí a gente vai ter primeiro e segundo de forma obrigatória, digamos assim, para o pensamento criativo, e nos outros prêmios eu posso ou não ter o primeiro e segundo lugar. Quer dizer, o primeiro eu vou ter, o segundo é opcional. Né? Isso, vai dependendo do número de equipes dentro daquele evento, né? Então, como a gama é de 21 a 40, né? Se você tiver 20 equipes, você não precisa ter segundo lugar para aqueles prêmios. Se você tiver 30 e poucos, você já vai pensar em ter o segundo lugar para esses prêmios também. Boa, e aí num evento no padrão nacional, né, que é a nossa super regional do Brasil, né, aí sim eu tenho primeiro, segundo, terceiro do prêmio Inspiração, e aí primeiro e segundo garantido para todos os outros prêmios, né, e aí sendo que um terceiro lugar pode ser opcional, aí dependendo da decisão do organizador do evento, né, é isso aí? Isso aí. E outro ponto importante, né, por que a gente colocou essa segunda imagem azul que está aqui atrás, eu não sei o certo em qual lado tá, houve uma pequena mudança com a estrutura de prêmios dentro da FTC, com essa mudança do portfólio de engenharia. Então, como a gente falou, os prêmios que são Team Attributes, ou seja, atributos de equipe, né? Então, o Conexão e o Motivação, não precisam mais ter um portfólio de engenharia para ganhar um desses prêmios. Assim como os prêmios de Máquina, Criatividade e Inovação, né? O Design, o Controle e o Inovação. Então, a partir desse momento, o pensamento criativo, que antes era um pouco um prêmio de atributos de equipe, né, um pouco um prêmio à parte, ele se torna uma categoria própria sozinha, porque ele leva em consideração a obrigatoriedade da entrega do portfólio de engenharia. Isso aí. Então hoje ele ganha um destaque ainda maior, né, justamente para reconhecer a equipe que compreende muito bem um processo de engenharia e consegue registrar e demonstrar tudo isso para os juízes através do portfólio, através da entrevista, através de conversas com os juízes, né? Então é um prêmio que inclusive a gente vai ver no avanço que ele tem realmente uma super importância, né? Então a gente está falando aí do prêmio de inspiração. O segundo mais importante, com certeza, é o prêmio de pensamento criativo, né? Isso, dentro dos prêmios julgados, né? Exato. Avaliados, perdão. Exatamente. Boa. Então, sobre as premiações é isso. Não sei se tem mais algum comentário. Só isso. Beleza. Então, de novo, isso aqui, tudo que a gente está falando, não entrega para vocês a oportunidade de não ler o manual. Então, manual é o que importa, atualizações, o Q&A lá do oficial do FTC, muito importante também que vocês naveguem, façam perguntas, né? O técnico de vocês tem um login que pode fazer perguntas lá e vocês podem esclarecer, obviamente, em inglês.
Então agora a gente quer falar, eu acho que para mim é a mudança mais legal que a gente vai ter nessa temporada, que é a estrutura de playoffs, né, das finais. Então lembrando, até o ano passado a gente tinha semifinais e finais, né, onde a gente jogava no formato melhor de 3. Para eventos grandes, a gente tinha 3 equipes por aliança, onde era obrigatório que as 3 jogassem dentro daquelas partidas, né? Então, se eu vencesse 2 partidas, eu passava para a final, por exemplo. Se eu vencesse 2 partidas, eu era o campeão. Então, isso muda e muda para um formato que eu garanto para vocês que é muito legal. Por que a gente sabe que é muito legal? Porque essa mesma mudança aconteceu no FRC, acho que 2 temporadas atrás, e a gente já viu que esse formato de Double Elimination, ele traz uma nova emoção para o evento, ele possibilita, às vezes, resultados mais inesperados, né? E garante realmente que... E vai garantir, por exemplo, no festival, que mais equipes joguem os playoffs, né? O que é algo muito legal. Às vezes a gente via uma equipe lá que, ranqueou bem e tal, e mesmo assim não jogava os playoffs, porque apenas 12 equipes jogavam, né? Então, a gente vai ter um aumento nesse número. Não é muito, mas vai ter mais gente jogando os playoffs. Então tá aqui, esse é o formato, por exemplo, do festival, vai ser esse aqui, né? Então, quer explicar um pouco sobre como é o Double Elimination, para quem talvez não tenha escutado ainda sobre isso? Com certeza. Então, a partir de agora, nós teremos 8 alianças, né? As partidas vão começar com a primeira aliança enfrentando a 8ª aliança. Vamos dizer que a primeira aliança vença a partida, ela vai avançar para a próxima fase e a 8ª aliança vai descer para o bracket inferior, tá? Para a chave inferior. Isso significa que a 8ª aliança ainda tem uma chance de chegar até a final e de ser campeão sem ter que enfrentar de novo a primeira aliança, né? Ou seja, isso possibilita com que alianças que ficaram ranqueadas mais para baixo, né, tenham partidas mais equiparadas com alianças mais próximas do seu nível. O que eu quero dizer com isso? Então, se a 8ª aliança não estava tão bem no ranking, né, não é tão forte quanto a primeira, eles vão cair para a chave inferior e lá eles vão enfrentar, por exemplo, a 5ª ou a 4ª aliança. Né? Se a que perder, vai também para a chave inferior e elas vão se enfrentar e conforme a chave inferior você vai passando, né, você pode chegar na final também, só que na chave inferior você só pode perder uma vez. Se perder uma vez, você tá fora. Na chave superior você pode perder até 2 vezes, no sentido de que se você perde a primeira, você vai lá para baixo, né? Se você perder de novo, você tá fora. A regra é, você não pode perder 2 partidas, né? Se você perder 2, o torneio acabou para você. Então, essa é a teoria, né? O que traz uma emoção bem interessante aí pro evento, né? Então, a final em si é um pouco diferente da FRC, né? Não é melhor de 3. A gente vai ter a partida ali entre o cara que não perdeu nenhuma e vai chegar na final e alguém que veio do lower bracket, né? Perdeu só uma durante as eliminatórias. Exato, perdeu uma e conseguiu chegar lá. Se ele chegar se o vencedor de baixo ganhar a partida 14, te joga mais uma partida para ver quem é o campeão, né? Então, ali também o cara que veio lá de cima sem perder nenhuma, chegando no final, ele ainda tem o direito de perder uma e pode jogar de novo para tentar ser o campeão. Então, claro, a vida de quem vem lá do bracket de cima, ela é mais fácil, né? Você joga menos partidas e tal, mas o que a gente nota é assim, a gente tinha, por exemplo, a Aliança 1 e a 4, a grande maioria, a Aliança 1 passava, vencia e avançava. Agora já não, né? Agora, mesmo que você, Aliança 1, ganhe da Aliança 8, agora no caso, não acabou para a Aliança 8, ele vai ter a oportunidade de jogar mais e quem sabe se recuperar e chegar na final, né? Então, eu acho que é um formato muito legal. No FRC a gente tem visto, as equipes gostaram desse formato e ele segue sendo muito bem reconhecido pelas equipes que jogam no FRC e eu acho que vocês vão gostar também. Então, resumo aqui, né? Nesse caso, num evento bem grande, a gente vai ter 8 alianças com 2 equipes cada, ou seja... Essa é uma nova mudança, inclusive, né? Isso. Não são mais 3 equipes por aliança, são Exato. 2 equipes por aliança, né? Isso aí. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 16 equipes jogando os playoffs, ao contrário do modelo anterior, onde 12 só jogavam, né? Então, como eu falei, tem um aumento aí de número de equipes que vão jogar.
e não tem mais aquela figura de ter que trocar, escolher quem joga, né? Então, agora ou você vai para os playoffs e vai jogar, ou você não vai estar nos playoffs, né? Então, inclusive, não tem mais a figura do backup robot, né? Exato. Então, é muito importante que, para quem for capitão de aliança, saibam também sobre a confiabilidade dos robôs que vocês vão escolher, porque se um robô quebrar, infelizmente, vocês vão ter que tentar arrumar a tempo, né, para poder jogar, porque não tem como chamar um backup robot aí para substituir um parceiro de aliança. Esse caso aqui que a gente está mostrando é para os eventos que são um pouco menores do que nacional, né, que vão ali entre 21 e 40 equipes mais ou menos. Então, aí nesse caso a gente tem 6 alianças, né, a Aliança 1 e a Aliança 2, se eu não estou enganado, né? Isso. São as que ficam uma fase à frente de todas as outras, e daí dessa forma a 3, a 4, a 5 e a 6 vão se enfrentar para conseguir chegar na fase da Aliança 1 e da Aliança 2 e depois segue normalmente conforme o outro modelo. Boa. Esse é o caso que a gente vai ver em algumas seletivas, acho que ainda não vai ser todas as seletivas, né? Isso. Mas, como funciona, são 4 alianças, conforme era antigamente, né, no número de alianças, com menos equipes, né? Porque são só 2 equipes por aliança a partir de agora. Mas você vai ter a Aliança 1 contra a Aliança 4 e a Aliança 2 contra a Aliança 3. Quem ganhar já está quase na final, né? Falta só mais uma vitória para chegar na final, e embaixo segue o mesmo formato, como a gente já comentou, da chave inferior. Boa. Então, estudem, se preparem para Double Elimination. Realmente, sim, vocês podem, quando a gente se encontrar lá no festival, vocês já vão ter, a maioria de vocês vai ter passado por uma dessas, né? Ou quando o festival terminar, me contem aí o que vocês acharam. Eu acho que vocês vão gostar. É um formato interessante, e o que eu vejo de mais legal é realmente mais equipes poderem jogar os playoffs, né? Então, esse é um ponto importante. E outra coisa que é interessante, aqui, né, o primeiro a ganhar 2 partidas. Esse seria o caso de um evento seletivo que tem entre 4 e 10 equipes, né? Exato. Então, já se conectando com esse próximo tópico que a gente vai falar, que é o critério de avanço para os torneios, a seleção de aliança também ganhou uma importância diferente, né? Então, se vocês vão lembrar, falando especialmente do nacional. Então, no nosso nacional, a gente tinha, por exemplo, classificação para o Mundial. O campeão do Prêmio Inspiração, o campeão da Aliança, né, o capitão da Aliança Vencedora e o segundo lugar do Prêmio de Inspiração, né? Então, por exemplo, a gente teve vários casos de equipe que foram campeãs nacionais na arena e não se classificaram para o Mundial. Então, isso fazia, inclusive, que na seleção de aliança, algumas equipes não aceitavam o convite para poder tentar ser o capitão para garantir que, em caso de ser campeão, fosse para o nacional, fosse para o Mundial. Então, isso também tem uma mudança, né? A gente vai falar aqui tanto para a seletiva para o nacional, quanto nacional para o World Championship. Beleza? Então agora, para quem ainda não está familiarizado com o conceito das seletivas, né? A partir de agora nós vamos ter, em alguns estados, já são 3 estados esse ano, se eu não estou enganado, nós vamos ter as seletivas, né? Que são aqueles eventos que acontecem antes do nacional e que classificam para o nacional, né? Então, nós vamos ter as seletivas. Quem conseguir se classificar nas seletivas, aí vai para o nacional, e do nacional você pode se classificar para o mundial e segue normal, como a gente já conhecia antes. Exato. No ano passado a gente teve 3 vagas, né, pro mundial. Não sei se esse número se mantém ou se aumenta. Espero que não diminua, né, que a gente garanta essas 3 vagas, mas daqui para frente a gente vai descobrir isso aí. Então, aqui que a gente tem mudanças, né? Então, como eu estava falando, né? Antes era o campeão do Prêmio de Inspiração, o capitão da Aliança Vencedora e o segundo lugar do Inspire Award, né? Então a gente tem essa mudança agora, onde eu vou ter o vencedor do Prêmio de Inspiração, o capitão da Aliança e o parceiro do capitão da Aliança. Ou seja, se a gente fosse analisar no ano passado, a Aliança Vencedora teria ido para Houston e não o segundo colocado do Prêmio de Inspiração, né? Então, essa é uma mudança significativa para o evento, né? Claro, o que eu gostaria era que a gente pudesse ter 4 vagas e os 2 melhores do Prêmio de Inspiração e a Aliança campeã. Esse, para mim, seria um cenário muito legal. Mas, como eu falei,
essa decisão é da FIRST, a gente não sabe ainda quantas vagas a gente vai ter para o Brasil. Mas essa é uma mudança interessante. Por exemplo, se a gente tiver 3 vagas e você for o Prêmio Inspiração segundo lugar, você não vai se classificar para o Mundial como acontecia nos outros anos. A não ser que você seja da Aliança Vencedora, né? Exato. Pode ser também. Boa. O que mais aqui tem de diferença? Para as nossas seletivas, o que é importante? Isso também afeta as seletivas, né? Então, na temporada passada, a equipe que ficava com o Think Award, né, se classificava para o Nacional. Nessa temporada, quem se classifica é o primeiro lugar do Inspire, porque só tem primeiro lugar do Inspire nas seletivas, né? Isso. E a Aliança Vencedora, caso você tenha 3 vagas, né? Isso. Caso você tenha 4 vagas, aí a gente volta pro Pensamento Criativo, e quem ganhar o Pensamento Criativo também se Mas classifica. acho que ninguém tem 4 vagas, né? Acho que é 3 vagas no máximo, mas pode ter suplência, né? Um wildcard. Por exemplo, pode ter um wildcard, pode ter suplência, né? Então, se você ganhar o prêmio Pensamento Criativo, você é o primeiro suplente ali no caso de ter 3 vagas no seu evento. Então, caso libere uma vaga no Nacional, essa equipe seria chamada, né? Então... Ou, por exemplo, até, como a gente tava... O que é um wildcard, né? Para quem ainda não está familiarizado com isso. Se você ganhar um Inspire Award em primeiro lugar e ganhar o evento, né, na quadra, você conseguiu 2 vagas para o torneio nacional, né? Ou até para o Mundial, se for o caso, né? Só que você não vai ir 2 vezes. Então, o que acontece? Essa vaga, ela passa para a próxima equipe da lista, e daí, nesse caso, quem ganhar o Pensamento Criativo se classifica para o Nacional ou para o Mundial, né? Enfim. Exatamente. Então, essa é uma mudança significativa aí para o resultado, especialmente falando de quem vai se classificar para o Nacional e também quem vai ir representar o Brasil no World Championship de 2025, que já está confirmado, vai ser em Houston, né? Já tem data, tudo mais. Então, quem quiser já botar na agenda, né, para começar a pensar positivo que vocês vão conquistar essa vaga. Beleza? Eu acho que de mudanças gigantescas são essas, né, que a gente tinha para trazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ou deixar um comentário aqui nesse vídeo, ou chamar a Estemos pelo direct lá do Instagram, ou nos mandar um e-mail para contato@estemos.com.br, ou mandar uma carta, vocês que escolhem. Não fiquem com dúvidas, tá? Não deixem para resolver as dúvidas muito perto do torneio, né? Resolvam logo, dominem o manual, né? Estudem, aproveitem que na maioria dos estados falta tempo até para seletivas, com exceção do Paraná, que vai ser a primeira seletiva e já é em outubro, né? Então, boa sorte para todas as equipes do Paraná, que já estão com certeza na correria aí, porque eles têm um evento muito próximo, mas todo mundo, busquem resolver as dúvidas de vocês o quanto antes, né? Estudem o manual, que ele é bem extenso, 142 páginas, né? Mas não deixem de navegar, usar, de repente imprime, bota na cabeceira aí, mas a gente sabe que a equipe que domina a regra tem uma vantagem competitiva muito grande. E novamente, né, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente falou alguma coisa aqui, mas está escrito um pouco diferente no manual, o que vale é o manual, tá? Isso. O manual é a regra máxima de tudo, a gente está só trazendo a nossa visão sobre essas mudanças para facilitar o entendimento de vocês, mas o que vale é o que está escrito no manual, na regra, então sempre leiam e entendam muito bem o que diz naquela regra, que é isso que vale para a temporada de vocês durante a First Tech Challenge. Boa, então a gente aqui em nome da Estemos, a gente deseja para vocês uma excelente temporada Into the Deep, que vocês possam aprender muito, que seja uma jornada realmente enriquecedora para vocês, que vocês consigam, quando terminar a temporada de vocês, seja numa seletiva, no Nacional ou no Mundial, que vocês consigam olhar para trás e identificar que vocês melhoraram como estudantes, melhoraram como técnicos, aprenderam mais, melhoraram, acima de tudo, como pessoas, né? E que vocês possam aproveitar ao máximo aí essa temporada. E sempre lembrando, contem com a Estemos aí no que precisar, está sempre à disposição para ajudar, para bater um papo, para dar alguma indicação. E a gente se vê nos torneios logo, logo. Espero poder encontrar vocês e ver os robôs incríveis e todo o trabalho que vocês estão fazendo pessoalmente, nos pitches de vocês e também na arena. É isso aí. Então, valeu, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau.